Bom, então a parte do Senhor para os irmãos, um material didático sobre história da igreja, que vai acompanhar esse nosso curso, ele será sempre fornecido gratuitamente em PDF para vocês. E se vocês quiserem, depois será disponibilizado no formato de livro, tá bom? Então, essa primeira parte, eu vou sugerir a vocês, para vocês moverem até a página 6. Bom, nesse momento nós vamos pular o nosso sumário. Vamos até a página 6, onde vai ter uma introdução geral ao curso e a essa primeira parte, que é o estudo da igreja primitiva, tá bom? Então aí na página 6, na introdução do nosso material didático, está escrito assim: o mais importante símbolo da igreja no Novo Testamento é luz. Ela é a luz do mundo. Enquanto Jesus estava no mundo, ele era a luz do mundo. Bom, então eu vou começar com esses 2 versículos para falar sobre o significado dessa era da igreja, tá bom? Que começa no dia de Pentecostes. Bom, então eu coloquei João capítulo 9, versículos 4 e 5, em que Jesus Cristo disse: convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E também capítulo 1, versículo 4 e 5, que João diz: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Ok? Então, principalmente o texto de João, capítulo 9, em que Jesus Cristo diz que viria um período de noite em que ninguém poderia pregar. Bom? Ou seja, a igreja cristã não teria liberdade para pregar o evangelho nos séculos que se seguiriam. Eu comento aí no material didático. Jesus descreveu a história da humanidade em 5 fases. Uma primeira, antes da sua vinda, pode ser descrita como uma era de trevas. Ele vem, aí ele é a luz do mundo, né? Então prossegue. Quando Jesus vem ao mundo como sol da justiça, ele inaugura a segunda era, uma era de luz. Por quê? Porque ele é a luz do mundo, ok? A era que se segue, terceira era, é a era da igreja, ou seja, é a era que nós estamos vivendo. Então você pode ter o seguinte: a primeira era foi a era do Antigo Testamento, a segunda era, a era do ministério de Jesus, e a terceira era é essa era que nós estamos vivendo, a era da igreja. O comentário prossegue, ainda na página 6. A igreja também é luz, porém ela reflete a luz do sol, que é Jesus nesse caso, né? Nessa simbologia, a igreja é representada na lua. Ela não possui luz própria, a sua luz é reflexo do sol. Então a igreja também não possui luz própria, ela reflete a luz de Jesus. Após Jesus sair do mundo, a igreja é a luz do mundo. Esta era da igreja, Jesus afirmou que seria de perseguição e ninguém poderia trabalhar. Tá bom? Então, uma característica importante dessa era da igreja: essa igreja ela será perseguida na maior parte ou em todo o tempo dessa era, ok? Até hoje tem igreja sendo perseguida, mas na história da igreja, característica: ela sempre foi perseguida, ela nunca foi perseguidora, tá bom? Então, é exatamente a era que nós estamos vivendo. Nós estamos num país e num período de exceção, porque o Brasil ainda tem liberdade, mas uma grande parte da igreja no mundo, né, seja no mundo islâmico, seja na China, ela não tem liberdade para pregar, para trabalhar. O comentário prossegue. Uma quarta era, quando a igreja não estará na terra, e será uma era de trevas extremas, como a humanidade nunca experimentou. É o que Jesus Cristo disse, que viria um período, então, de tribulação, né? Como nunca
foi experimentado pela humanidade. Depois desta era de trevas, chamada de grande tribulação, vem a última era, que é a era do reino de Deus, o milênio do Apocalipse. Bom, eu representei isso aí abaixo para vocês em 5 fases. A primeira fase, a era de trevas, depois que é o período do Antigo Testamento, antes da vinda do Messias, o período do dia, quando o sol da justiça está aqui no mundo. Depois o período de noite, a igreja como luz, ela não ilumina tanto quanto o sol, mas ela consegue reduzir um pouco as trevas aqui na terra. Depois vem um período de grande tribulação, outro período de treva, e depois um período de dia, que é o milênio, quando Jesus estará reinando. Tá bom? Bom, então esse curso nós vamos estudar o quê? Nós vamos estudar esse período chamado Era da Igreja, que ele é um período que Jesus chamou então de noite, porque ele disse, a noite vem quando ninguém pode trabalhar, ok? Enquanto ele estava no mundo, ele disse, eu sou a luz do mundo. Então essa noite viria depois que ele saísse do mundo. O comentário prossegue, agora na página 7. A história da igreja está dividida em 12 módulos, ou 12 fases, tá bom? A primeira fase é a igreja primitiva, essa que nós estamos começando a estudar hoje. Depois vamos estudar a igreja sob perseguição do Império Romano, como o Império Romano perseguiu a igreja. A terceira parte é a organização da Igreja Católica. A quarta parte, a perseguição da Igreja Católica. Depois, a Igreja Católica e o Sacro Império Romano Germânico, como eles se organizaram como esse império, né? Depois, as Guerras Santas Católicas, a Inquisição Católica, a Reforma Protestante, e depois vamos falar dos anabatistas na Europa, os anabatistas nos Estados Unidos, os avivamentos ou grandes avivamentos, e a igreja no século 20 e 21, né? A última fase da igreja, né? Que é a fase que nós estamos vivendo. Esta obra não comete o erro de tratar o joio como sendo a igreja de Deus. A separação é necessária para que a humanidade conheça os verdadeiros discípulos de Jesus. Eu quero explicar um ponto aqui nesse trabalho para vocês. O que ocorre? Eu, até como intérprete de escatologia, eu digo para vocês que a profecia do apóstolo Paulo sobre uma apostasia nos últimos dias, ela está ligada ao culto aos mortos praticado pela Igreja Católica, tá bom? E assim muitas pessoas serão enganadas nesses últimos dias se ligando à Igreja Católica. Se ligar à Igreja Católica significa apostasia. Por quê? É outra doutrina da salvação, é outro batismo, não é o mesmo batismo que nós praticamos. Então essa aproximação da Igreja Evangélica com a Igreja Católica, na minha interpretação, não, essa é a apostasia que o apóstolo Paulo falou. Então, na história, eu jamais chamo a Igreja Católica de Igreja Cristã. Ela é uma organização, eu tenho que contar a história dela, também porque ela dominou boa parte da história, né, dominando reis, tudo. Então, também eu vou contar a história dela. Ela acaba por perseguir a Igreja de Jesus, né, a verdadeira Igreja de Jesus, e eu vou sempre defender que a verdadeira Igreja de Jesus estava fora da Igreja Católica, tá bom? Então, o próximo parágrafo, eu explico qual é a teoria da história eclesiástica que eu sigo, tá bom? O comentário prossegue. Esta obra seguirá a linha teológica chamada sucessionismo, onde se defende a manutenção do batismo de adultos que teve início com os apóstolos. Eles não foram batizados, mas receberam autoridade para batizar, fazendo discípulos. Cada discípulo batizado conquistava a autoridade de batizar outro discípulo,
após a confissão de fé. Tá bom? Então, já esclareço aqui. A igreja que eu nasci, a igreja que eu fui criado, a igreja cristã, ela sempre pregou o seguinte: só existe um batismo que é válido para o cristianismo, quando ele é feito após a pessoa fazer uma confissão de fé. O cristianismo é algo que o homem, ele faz uma confissão de fé, ele diz que aceita Jesus como Salvador e se compromete a abandonar o mundo, tá bom? Após essa confissão de fé, ocorre o batismo. Então, o que ocorre? Quando nós vemos as igrejas evangélicas já relativizando esse batismo, algumas já aceitando o batismo de recém-nascido, isso já é um princípio de apostasia. Você pode ter certeza que essas igrejas já estão se desviando do caminho do Senhor. Todas essas igrejas que estão entrando em contato com a igreja católica, defendendo agora, dizendo que ela não é a Babilônia apocalíptica, isso está errado. Ela continua sendo, porque ela continua na prática do culto aos mortos. Então, ela continua sendo. Essa é uma das doutrinas, e eu digo a doutrina fundamental do porquê nós caracterizarmos ela como Babilônia apocalíptica. Tá bom? Bom, então o sucessionismo, ele acredita que o nosso batismo começou com os apóstolos e aqueles homens saíram pregando o evangelho. Alguém adulto que aceitou o evangelho, ele batizava, e assim eles foram batizando sucessivamente até chegar aos nossos dias. Tá bom? Enquanto a igreja católica e as igrejas protestantes dizem que não, dizem que esse nosso batismo, ele foi extinto e que ele recomeçou no período da reforma. Isso eu vou mostrar para vocês que não é verdade. Sempre existiram igrejas que rejeitavam o batismo de recém-nascido, tá bom? Sempre existiram igrejas. E eu vou mostrar para vocês documentos da igreja católica mostrando que ela perseguia e matava esses cristãos. Ela usou até o Império Romano, o exército romano, para matar as igrejas, que aí ela chamaria então de rebatizadoras, né? Porque não aceitavam o batismo católico. Quando o católico chegava nessas igrejas, a pessoa aceitava Jesus e era batizada após uma confissão de fé. E a igreja católica então chamava de rebatizadoras, anabatistas, tá bom? Então essa corrente sucessionismo, ela não está nascendo comigo não, gente. Presta atenção, isso sempre foi pregado, a Assembleia de Deus pregava isso, eu estudei em seminário da Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus pregava isso, a Igreja Batista Geral pregava e prega isso até hoje, tá bom? Então, essa crença sucessionista, ela sempre foi defendida. Agora, nos últimos tempos, talvez até por conta da reforma, alguns começaram a rejeitar totalmente o sucessionismo e começaram a pregar que nós saímos da reforma. Irmãos, se nós tivéssemos saído da reforma, significaria que nós saímos da Igreja Católica. Aí significaria que nós teríamos saído da Babilônia apocalíptica. Então, eu digo para vocês, eu não prego isso de jeito nenhum, porque eu vejo isso como um pecado contra o cristianismo. Porque essa instituição, ela é muito mal vista na história, né? Tanto que eu aproveito aqui nessa introdução para citar as palavras de um protestante puritano, que ele, em 1969, ele fez um discurso e ele falou a seguinte frase: nada envergonhou mais a glória de Deus do que a história do seu povo, da igreja, dizendo que a igreja envergonhou a glória de Deus. Por que que ele fala isso? Porque ele olha para a igreja católica pensando ser ela a igreja de Jesus. Só que na verdade não é. A igreja de Jesus honrou a glória de Deus. Nós teremos aí história de cristãos que morreram aos milhares, inclusive pelas mãos da igreja católica, ok? Em fogueira e muitas outras formas de morte, tá ok? Bom, eu coloquei um outro parágrafo também explicando sobre o que é o sucessionismo, né? Ele diz: essa corrente rejeita a afirmação das igrejas católica e protestante que afirmam que o batismo de adulto após a confissão de fé foi extinto próximo do ano 800 da era cristã.
A Igreja Católica afirma que exterminou as igrejas que não aceitavam o batismo de recém-nascido por estas serem muito perigosas. É o que a Igreja Católica diz. Agora você vê se faz sentido você usar até o exército para matar uma igreja dizendo que a igreja era perigosa. E ela diz que ela teria conseguido exterminar as últimas igrejas nos anos 800. Ela diz que teve uma igreja que ela não conseguiu exterminar, que foram os novacianos, e que fugiram para a China. Tá bom? Mas isso aqui que a Igreja Católica fala não é verdade. Nós sabemos que o batismo cristão, ele não podia ser interrompido. Ele não tem como ser interrompido. Foi estabelecido por Jesus, tá bom? E não tem como ser interrompido esse batismo. Mas a Igreja Católica afirma isso. E por isso que os protestantes, acreditando, tá bom? Os protestantes dizem que todos nós também, por exemplo, a Assembleia de Deus, que não aceitam o batismo de recém-nascido, diferentes das igrejas protestantes, eles dizem que a Assembleia de Deus nasceu há 500 anos atrás, junto com os outros protestantes. Isso não é possível. Por quê? Porque, nesse caso, o nosso batismo seria inválido. Porque o que a Assembleia de Deus prega e outras igrejas evangélicas, Batista Independente, Igreja do Evangelho Quadrangular, Igreja do Nazareno, ou o que essas igrejas pregam é que o batismo ele é uma ordenança, e desde que Jesus deu autoridade aos apóstolos para batizarem, esse batismo de adulto ele não foi interrompido na história. Se ele tivesse sido interrompido, as portas do inferno teriam prevalecido contra a igreja, porque nós interpretamos, esse é o único batismo válido. Esse é o único batismo válido. Então ele não pode ter sido interrompido, tá ok? Ele permanece até hoje.